Olá, comunidade Global Trade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje mais um vídeo aqui do quadro de análises, tá? A gente vai fazer umas análises aqui em alguns ativos, então vamos lá. Então, galera, Nasdaq, começando com ele, o próprio, a gente tem esse topo aqui, que é um topo, virou um order block no tempo gráfico maior, querendo ou não, né? Acabou gerando um choque bem grande, ó. O mercado caiu, derreteu. Então, ele chegando nessa região aqui, ele pode dar uma venda, tá? Se a gente vê a pressão de oferta entrando no mercado, ele deixando um choque, ele pode dar uma venda. Tanto quanto ele pode dar uma venda em cima dessa região aqui, tá? Porque isso aqui acabou virando um buy side liquidity, né? A gente tem aqui 1, 2, 3 e depois o preço rompe a mínima lá embaixo, fazendo um choque. Então, essa região aqui é um BSL, tá? Então também pode entrar oferta se acaso o preço subir acima dessa região aqui, tá? Ele subindo acima aqui, ele pode gerar uma venda, beleza? Então isso eu tô de olho para vender no Nasdaq, tá? Agora, para comprar, galera, vamos ver aqui. Para comprar a gente tem esse fundo aqui de liquidez, tá? Então a gente tem esse fundo aqui, que é bem bacaninha, e temos esse fundo aqui que é melhor. Qual dos dois o preço vai chegar? Aí fica um pouco complicado, né? Se a gente passar aqui o volume profile, essa região aqui, a POC vai dar bem aqui acima, né? Então ele pode chegar abaixo desse fundo aqui, tá? Mas se acaso ele vier lá embaixo, também não tem problema, tá? Inclusive vou passar uma POC dessa última pernada aqui. A gente vê onde é que dá. Dá lá em cima. Beleza. Então, galera, caso o preço venha aqui abaixo desse fundo, ó, faça a captura de liquidez, ele pode dar uma compra, tá? Então, abaixo desse fundo ele pode gerar uma compra. E também abaixo do outro fundo ele pode gerar uma outra compra melhor, tá? Aqui até melhor, inclusive. Se ele fizer uma... Se ele ficar lateral aí, nessa região, ele pode estar fazendo um movimento distributivo, né? Pode fazer uma acumulação, mas isso a gente só vê no dia mesmo, tá? Então é isso que eu tô de olho pro Nasdaq, beleza? Vamos olhar... Deixa eu ver o 15 minutos. É isso aí mesmo, tá, galera? Isso aí mesmo. Ele começou a dar uma lateralizada aqui, mas... aparentemente vai subir. Subir aí. Então vamos lá. Vamos ver então o euro USD. Dá uma olhadinha aqui no euro. Seguinte. O euro tinha dado uma compra, né? Só que foi no final da tarde. Ele nem desenvolveu direito, ó. E acabou que ficou por aqui mesmo, tá? Então ainda estaria na operação, né? Se acaso a pessoa entrou aqui, estaria na operação ainda. Vamos ver como que ele vai se desenvolver. Se acaso ele estopar aqui, ele vai vir buscar esse fundo. E buscando esse fundo, ele pode gerar uma compra ainda melhor, tá? Abaixo desse fundo aqui é uma compra ainda melhor. Vou até ocultar essa daqui por enquanto. Vou ocultar ela aqui. Pronto. Então aqui dá uma compra ainda melhor, tá? Abaixo desse fundo aqui. Agora, se existe alguma outra opção de compra, seria também se acaso o preço começar a fazer uma lateralização aqui, né? Ele já começou a dar uma acumulada, na verdade, né? Que ele deixou um choque bem grande. Então ele pode ficar lateral aqui, ele pode ficar sambando aqui nessa região. Se acaso a gente vê que ele tem mais pressão de demanda, ele ficar aqui, ó, testando aqui, ó, ele pode dar uma compra aqui embaixo, tá? Caso ele ficar brincando assim, com o movimento, né? Ele pode dar uma compra aqui embaixo. Presença de demanda. Mas isso tudo vai depender da estrutura também, tá, pessoal? Pra vender Nasdaq tá um pouco complicado. Tá realmente um pouco complicado. Por enquanto, né? A gente não tem muita opção pra vender ele. Ele teria que sentir um pouco de demanda aqui, subir e cair de novo, deixar um topo, um fundo. E aí sim vindo desenvolvendo, tá? Então ficaria melhor, né? Seria o ideal pra ele. Sentir demanda aqui. Aí ele vem, cai, faz a captura, tá? Não precisa nem de ser grande esse topo. Mas sendo um topo que seja minimamente
sustentável, né? A gente pode dar uma compra aí pra gente. Tá. Então fica de olho nisso aí nele. Né? Deixa eu ver. Tem esse fundo aqui de baixo também, ó. Um fundo de liquidez aqui embaixo, também é interessante. Né? Mas enfim, por enquanto é isso. Vamos para o Gold. O Gold, pessoal, ele tá no posicionamento de captura de liquidez, ó. Você pode ver, ele veio, capturou a liquidez e tá começando a ficar fraco, ó. Tá começando a gerar uma fraqueza, né? O preço caiu, começou a ficar andando meio fazendo uma cunha, né? Então ele desenvolvendo um choque aqui fica maneiro, interessante. Deixa eu fazer um choquezinho mais bonito. Então, desenvolvendo um choque aqui, ó. Eu vou deixar ele desenhado por completo, o choque, para ficar mais didático. E aqui ele já desenvolve para compra já mesmo, ó. Fica minimamente interessante. É capaz de ele dar essa compra de noite, inclusive, né? No domingo de noite. Agora, para vender ele, seria acima desse topo aqui. Deixa eu ver esse topo aqui que eu marquei. Que eu marquei aqui para trás. É, tem esse topo aqui também. Mas o mais próximo seria esse, né? Enfim. As vendas podem estar saindo aqui em cima, tá? Vou subir um pouquinho mais para colocar em cima desse topo aqui. Então uma venda cairia bem aqui acima, ó. Nesse topo aqui de cima. É bem mais interessante. Tá? Fica minimamente bacana. Mas por enquanto é mais compra mesmo, né? Que o ativo tá subindo bem legal aí. Fazer um pivôzão grandão de alta. Bem bacana. Aqui a gente tem um order block também, ó. Tá vendo? Pode ser esse candle aqui ou esse candle aqui grandão, ó. Nessa região a gente tem um order block gigantesco. Ainda mais com esse fundo aqui, dá mais credibilidade pra ele, né? Tinha um fair value gap aqui pra trás. Esse gap. Então, bem bacana, tá? Vamos então pro Bitcoin. Bitcoin, BTC USDT. Bom, no Bitcoin, pessoal, ele fez o seguinte, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ele deu a compra lá, só que foi uma captura bem ruim, tá? Se fosse para considerar, seria mais considerável essa lateralização que eu tinha marcado aqui antes nele, ó. Tá vendo? E daí isso aqui seria um checkout, né? Aqui seria um processo acumulativo e aqui um checkout, tá vendo? Seria mais válido considerar isso aqui do que uma captura desse fundo, porque, cara, ele nem capturou direito, né? Só beijou e voltou a subir. Então isso aqui é um checkout, né? Dessa estrutura acumulativa. Ele acabou dando a compra. Só que eu queria que ele viesse um pouco mais abaixo, né? Eu queria comprar ele um pouco mais abaixo aqui, pelo menos, ó. Ficava mais interessante. Aqui em cima tá muito, muito em cima, ó. Muito esquisito. Tinha essa chance dele subir um pouco e voltar de novo, né? Mas agora, pessoal, ele tem esse topo aqui de cima. Vamos ver como que a oferta reage aqui em cima, né? Então, se acaso ele deixar um choque aqui em cima, fica bacana pra gente vender. Até porque ele só subiu desde as 6 horas da tarde, na sexta. Não, na quinta, na verdade. Ele só subiu, então ele pode sentir um pouco de oferta aí pra cair agora, né? Agora mais pra parte da noite. Pra amanhã. Pra comprar, pessoal, eu gostaria de ver ele sentindo essa demanda aqui, essa oferta aqui. E, bom, deixar um topo, um fundo, capturando a liquidez. Não precisa ser necessariamente um topo, um fundo muito grande, né? Pode ser assim, ó, sente um pouco de oferta, viu que não ficou muito bacana, os candles desceram bem agarrados. Aí ele rompe máxima, faz o choque aqui e dá a compra, entendeu? Fica bacana também, tá? Seria uma boa opção para compra. E só também, né? Se acaso ele deixar um outro movimento reacumulativo, também é válido pra gente comprar ele. Então, é isso aí. Agora para o mini índice. Vamos dar uma olhada no mini índice.
Seguinte, galera. O mini índice tá descendo que nem um trem bala, né? Ele fez um movimento distributivo aqui em cima. Fez de fato desenvolveu a sua tendência, né? Depois fez um ordinário checkout aqui, ó. E continuou caindo agora. E agora tá indo pra queda. Tá indo bem rápido, né? Tá caindo, respeitando bastante os topos, né? Não tá deixando uma captura de liquidez pra gente poder vender ele. É isso aí mesmo. Quando o institucional entra é desse jeito mesmo. Então, vamos ver, né? Se acaso ele fizer aí uma captura de liquidez desse topo aqui, pelo menos, cara, aí a venda fica bacana. Aí a venda fica bacana, né? Se ele fizer uma captura de liquidez desse topo aqui, pelo menos, no mínimo, né? Agora, se ele buscar o FG lá em cima, fica até melhor. Esses são dois topos de liquidez. Então, são dois topos bacanas, né? Pra comprar, galera, eu gostaria de ver uma estrutura acumulativa, né? Que ele já tá tentando começar a fazer um processo acumulativo aqui, ó. Se você olhar, ele tá começando a tentar. Então, eu gostaria de ver mais presença de demanda do que de oferta aqui nessa acumulação. Aí ele vem e faz o spring, né? Fica bacana também, tá? Fica bacana. Agora, se acaso ele fizer o oposto, né? Até porque ele deu uma furada aqui já no fundo. Então, se acaso ele fizer o oposto, seria dele ficar aqui embaixo, testando aqui embaixo. Ele dá uma venda aqui em cima também, tá? Só que fica um pouquinho mais perigoso porque ele pode buscar aquele topo de liquidez ali de cima, né? Mas querendo ou não, aqui a gente tem um order block, né? Aqui em cima a gente até tem um order block, mas não é muito interessante, mas ele captura a liquidez desses topos aqui, ó. Ele fez meio que uma distribuição aqui, pessoal, ó. Fez uma micro distribuição, capturou a liquidez e buf, caiu. Rompeu mínima. Aí ele ficou dando uma lateralizada, então pode ser que dê uma venda aqui, né? Pode ser que dê a venda, mas é um pouco perigoso, tá? Enfim, é isso que eu tenho para o mini índice, tá? Agora vamos para o mini dólar. Vou estar aderindo o mini dólar nas análises também, porque o mini dólar é interessante. Vamos lá para ele. Vou excluir o que tiver aqui de desenho para ele. Já tem na verdade uma análise aqui para ele, ó. É bacana. Então tem esse topo aqui de liquidez, que é um topo interessante, tá? É um topo bacana, né? Ele tá numa tendência de baixa, tá caindo bem, ó. E inclusive ele capturou a liquidez desses fundos aqui, né? Que ele fez um padrão. Isso aqui pode ser uma acumulação, né, pessoal? Só que ele tá com bastante oferta, isso que fica um pouco complicado, tá vendo como o preço tá trabalhando mais embaixo do que em cima, ó. Tá uma estrutura com bastante oferta, né? Tá sendo empurrada bastante para baixo. Então vamos ver como é que ele vai se comportar. Então é melhor para vender do que para comprar em si, né? Então esse fundo aqui de liquidez, ele é um fundo bacana até, né? Pode ser interessante, mas assim, tem toda essa questão, essa questão que o preço tá caindo, né? Então, se acaso ele vir aqui fazer um topo, um fundo, fazer aqui minimamente algo interessante, até assim não fica muito legal, né? Aí teria que fazer de novo, né, uma estrutura acumulativa aqui embaixo, né? Começar a fazer uma estrutura bacana, né? Aqui até começou, mas tá fazendo meio que um fundo arredondado. É interessante também, tá? Então, se acaso ele vir subindo aqui, oxe, se acaso ele vir subindo aqui, capturar essa liquidez, não reagir muito bem à oferta, subir, deixar um topo, um fundo minimamente expressivo e capturando a liquidez, a gente tem compra nele, tá? Mas é só também de interessante, é a única coisa de interesse que a gente teria aqui, tá? Enfim, é só essas duas ideias que eu tenho aí para o mini dólar, beleza, pessoal? Então é isso aí, agradeço para quem assistiu até o final, deixa o like, né? E se inscreve aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, cara. E fazer parte da nossa família Global Trade.
né? E vamos pra cima. Falou, até a próxima.